o que eu gostava que fosse? Eu gostava que fosse um jogo que nós conseguíssemos pontos, que conseguíssemos deixar para trás alguma da infelicidade que nós temos tido ao longo de vários jogos, temos abordado com competência, mas em que não temos chegado fundamentalmente nos últimos 3 a gol. E esperava que este jogo nos trouxesse isso. Para além disso, o que eu espero do Estoril? Espero um Estoril que vai fazer este jogo em função daquilo que está, de como está o campeonato. Acho que o Estoril vai fazer deste jogo um dos jogos mais importantes do seu campeonato, porque é um momento em que o adversário, atingindo uma vitória, cava um fosso interessante para os lugares de descida. Do outro lado estará um Rio Ave, estaremos nós, em que queremos uma aproximação aos lugares que estão mais acima de nós. Portanto, espero um jogo muito disputado, uma forte batalha pelo resultado, e que gostaria que essa batalha pelo resultado não nos desviasse daquilo que é a nossa forma de jogar. Era o que eu esperava que acontecesse, gostaria que acontecesse no jogo. Não porque ela tem os 6 dias entre cada um dos jogos, portanto não vai pesar, porque foi na terça-feira e o jogo é segunda-feira, portanto entra num ciclo normal de treino. Se fosse um jogo a meio da semana, poderia ter pesado para o lado do Estoril um cansaço físico e mental que se poderia notar neste jogo. Agora o intervalo entre jogos não tem qualquer peso no jogo, na minha opinião. O futebol apresenta-nos factos e nós, em função dos factos, emitimos opiniões, em função de exatamente aquilo que acontece. E o que aconteceu exatamente é que o Rio Ave, nos últimos 3 jogos, não conseguiu chegar a golo. E isso deixa-nos sempre algo expectantes para o que vem a seguir. Olhando para isso, claramente nós gostávamos de voltar a marcar. Já são muitos minutos sem fazer, embora essa não tenha uma correspondência direta ao número de oportunidades. Eu acho que o número de oportunidades conseguida pelo nosso jogo deveria ter uma correspondência maior em número de golos feitos. É uma pena que isso não tenha acontecido, porque isso levar-nos-ia a pontos, e os pontos é aquilo que nós procuramos em cada jogo. Antes de qualquer coisa, queremos resultados. E o não termos conseguido resultados por não ter materializado em golos todo o volume ofensivo que temos feito, tem-nos deixado um pouco instáveis. As 4 coisas, as 4 dimensões de rendimento, física, técnica, tática e mental, são sempre dimensões de rendimento com que nós nos preocupamos em cada momento, em cada proposta de exercício, elas estão envolvidas. Com mais competitividade ou menos competitividade do exercício, com a baliza mais próxima ou menos próxima, com mais número de jogadores ou menos número de jogadores, com superioridades numéricas ou inferioridades numéricas, mas elas estão sempre envolvidas em cada dia de trabalho. Agora, acentuámos ainda mais a proximidade às balizas, para darmos um conforto cada vez maior, em contacto cada vez maior da equipa com a baliza. Vamos ver se conseguimos extrair resultados dessas nossas preocupações e de todo esse trabalho que os jogadores têm sido muito disponíveis para o trabalho diário. Sinto os jogadores muito confiantes. Muitas vezes a onda de otimismo advém de vitórias, outras vezes advém de trabalho, outras vezes advém de consolidação de momento defensivo da equipa, a equipa sentir-se bem, sentir-se estável. Eu acho que esse momento defensivo tem-nos também trazido ali alguma paz, porque não temos, nos últimos 5 jogos, temos, acho que é 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 3 temos uma derrota, essa derrota é em Alvalade. E depois nós temos a tentação de ir ver o que se passa, não é? Nós sabemos que vamos ser confrontados com factos, como eu falei há pouco. E olhando a mancha de empates, vitórias e derrotas, hoje percebemos que o campeonato da Primeira Liga está muito manchado de empates. As equipas estão não sei se de forma inconsciente ou consciente, o fosso que cava os 2 últimos para os outros, as equipas começam ali a perceber que um ponto somado hoje, outro amanhã, outro depois, poderá chegar para os tais pontos que é necessário
para fugir de aflições. E hoje é muito machado. Até que, olhando aos últimos 5 jogos, é uma curiosidade interessante, olhando aos últimos 5 jogos, para além dos grandes, só há 3 equipas que conseguem 2 vitórias. E todas as outras andam por 1 ou menos vitórias. Que é o Passos, o Belenenses e o Feirense, conseguem 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Os grandes também conseguem mais que 1 vitória. Portanto, há 12 equipas que não conseguem ganhar mais que 1 vez nos últimos 5 jogos. Isto diz bem daquilo que é o equilíbrio, antes de começarmos esta jornada, claro. E hoje, antes dos jogos da tarde, só 6 equipas, e 3 delas são os grandes, é que conseguem mais que 1 vitória nos últimos jogos. São análises interessantes que nós, e reflexões que nós devemos fazer, o porquê é que isto está a acontecer. E se calhar está a acontecer por isso mesmo, porque as equipas se sentem confortáveis a somar o ponto. Mas nós vamos claramente para somar os 3 pontos, sabendo que temos pela frente uma equipa que também vai querer somar os 3 pontos. Ele teve parado ao longo da semana 2 dias e achámos que não estaria nas melhores condições para ir a jogo. Se eu estou satisfeito, de uma forma geral, sem querer fugir mesmo à questão, eu acho que seria uma deselegância da minha parte focar individualmente os jogadores, embora muitas vezes eu tenha que o fazer, mas neste caso em concreto, embora não... É claro que nenhum treinador está satisfeito com ataques que não fazem golos. Agora, a criação de oportunidades de golo que foi feita fundamentalmente nestes 3 jogos em que nós não fizemos, foi Marítimo em casa, Alvalade fora e Passos em casa. Eu não me sinto insatisfeito com o volume ofensivo, nem com o número de oportunidades que nós criámos. Aí eu sinto-me satisfeito. Claro que não me sinto satisfeito com nenhum dos homens que aborde situação de golo e que não concretize. Mas isso não é o caso específico porque eu acho que uma equipa nem tem que defender. Quando sofremos golos, não é o guarda-redes que os sofre, é a equipa. E é o seu momento defensivo que se encontra frágil naquele momento. Nem acho que quando se faz golos tenha que ser o ponta de lança, mas tem que ser também toda a equipa a produzir situações para golo e finalizá-las. Portanto, eu estou contente com todo o plantel, não estou satisfeito com o momento de finalização, claro que não estou satisfeito. Não é com este ou aquele em particular, com nenhum. Porque mas isso fica uma análise para depois. Esta que eu tinha para fazer, depois fazemos. Mas esta ausência forçada do Gonçalo facilita-lhe um bocado a situação? Não. Estaria na dúvida? Eu sinto-me sempre confortável enquanto líder, enquanto treinador, sinto-me muito confortável. Porquê? Vou dizer, porque eu comecei a jogar aos 11 anos e deixei de jogar aos 35. Ao longo de 24 anos fui escolhido. Habituei-me a ser escolhido. Umas vezes era convocado, outras vezes não, outras vezes punha a jogar, outras vezes era substituído. Portanto, é uma vida em que fui escolhido durante 24 anos. Quando passei a líder e quando passei a ser treinador, eu sabia o passo que ia dar. E aquilo que fizeram sobre mim, só tenho que fazer sobre os outros. É escolher. E, portanto, eu não tenho tarefas fáceis nem difíceis. Quando assumo o papel de treinador, é um papel de escolha. E então isso deixa-me sempre confortável. Não é para mim difícil tirar jogadores e meter jogadores. É sempre... porque não é difícil porque eu faço à luz da minha consciência, debaixo da minha consciência. Acho que já abordámos isso. Acho que quando nós fazemos as coisas em consciência, temos que estar em paz. E como não deixo que... sou muito pouco adepto de leio o que quero, e neste caso escolho os livros que quero comprar e compro-os e leio-os. Escolho os programas de televisão que quero ver, não tenho a televisão ligada e não como tudo o que a televisão me dá. Portanto, sou muito pouco influenciável de coisas vindas de fora, porque não sou adepto, não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho nada, não leio isso, vou estando atento àquilo que a minha equipa técnica me diz, e vou estando atento àquilo que é a minha consciência e às minhas reflexões, debaixo daquilo que é o meu conhecimento. Portanto, estou sempre em paz para decidir. Estou pouco poluído.